Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Jennifer Murray tinha 25 anos na época do caso e vivia em Houston, no Texas, sozinha em um complexo de apartamentos. Como ela vivia sozinha, ela escolheu morar nesse complexo de apartamentos, que era um complexo bem famoso, por conta da segurança. Lá eles tinham câmeras de vigilância, também seguranças e inclusive sempre tinha uma pessoa de segurança 24 horas por dia. Então, ela já sabendo que era perigoso para uma mulher viver sozinha mesmo naquela época, ela escolheu viver nesse lugar, prezando já pelo seu bem-estar. A Jennifer era uma mulher solteira, muito animada, que gostava de sair com os amigos para se divertir. Ela era muito comunicativa, também muito inteligente e muito independente. Então ela levava uma vida super tranquila e feliz e as coisas estavam indo cada vez melhores porque ela estava conseguindo abrir várias portas ali na sua profissão, que era como advogada. Na noite de 14 de abril de 1995, a Jennifer estava em seu apartamento quando recebeu a ligação de uma amiga dela, convidando ela para elas saírem, ir a um bar, beber um pouco e também conversar e se divertir com os amigos, como ela sempre gostava de fazer. A Jennifer então aceitou o convite, se arrumou e por volta das 10 horas ela saiu de casa e foi para esse bar se encontrar com os amigos. Eles se divertiram, conversaram bastante, foi uma noite muito agradável e então por volta de 1 hora da manhã a Jennifer resolveu ir embora e voltou para o seu apartamento. Pouco depois da 1 hora da manhã então, já do dia 15 de abril, a Jennifer chegou ao seu prédio, entrou no seu apartamento, trancou a porta, se preparou e foi para a cama dormir. Porém, algumas horas depois, algo assustador interrompeu o seu sono. A Jennifer acordou um pouco confusa com uma sensação estranha, como se tivesse alguém em cima dela na cama. No início, ela não entendeu o que estava acontecendo porque ela estava em sono profundo, ela tinha chegado tarde em casa, tinha bebido no bar, estava bastante cansada, então ela ainda estava meio que dormindo ali, não estava entendendo muito bem, mas logo ela percebeu que aquele peso em cima dela era um homem que estava tentando tirar as suas roupas. Essa confusão da Jennifer durou apenas alguns segundos, logo ela percebeu o que estava realmente acontecendo, se deu conta que tinha sim um homem em cima dela na cama tentando tirar as suas roupas, provavelmente para cometer abuso sexual, e então ela começou a gritar desesperadamente e a se debater tentando tirar o homem de cima dela. Então o homem colocou uma faca em seu pescoço, a chamou pelo nome e mandou ela calar a boca. Nesse momento, o quarto estava completamente escuro, era no meio da madrugada, então a Jennifer não conseguia ver quem estava fazendo aquele ataque, mas quando o homem chamou ela pelo nome, ela percebeu que era alguém que a conhecia, afinal de contas, sabia o nome dela. Porém, ela não conseguia reconhecer a voz daquele homem. Ela tentou ver quem era aquele homem, porém no quarto totalmente escuro, o máximo que ela conseguia ver era o contorno do corpo dele. E então ela continuou a gritar e a se debater para tentar escapar. Como a Jennifer não obedeceu à ordem do homem que tinha mandado ela calar a boca, ele então pegou a faca que estava no pescoço dela e a golpeou do lado direito do rosto, acertando o olho direito dela. Nesse momento, ela disse que começou a escorrer sangue pelo rosto dela, ela sentiu o líquido quente se espalhando ali, então ela ficou desesperada. Nesse momento, ela pensou que provavelmente ela iria ficar cega daquele olho direito, porém, tudo foi em uma fração de segundos, ela não tinha muito tempo para ficar pensando nisso e nem para entrar em desespero, ela tinha que lutar por sua vida. E então ela continuou gritando ainda mais para que alguém a socorresse. Porém, o movimento seguinte do homem foi ainda mais violento. Como a Jennifer mais uma vez não obedeceu ele, não ficou quieta e não parou de gritar,
Ele então dessa vez pegou a faca e cortou a sua garganta. A Jennifer disse que nesse momento foi a primeira vez na vida dela em que ela pensou que realmente iria morrer e que aquele homem estava disposto a fazer de tudo com ela, inclusive tirar a sua vida. E então, como um último ato de desespero, ela resolveu que iria obedecer o homem, ficar quieta e fazer o que ele quisesse que ela fizesse, para poder, de alguma forma, conseguir uma esperança de que ele deixasse ela viva no final. Então, ela parou de gritar, parou de se mexer, virou a cabeça para o lado e ficou imóvel, deixando o homem fazer o que ele quisesse. Nesse momento, ela pensou que o abuso iria acontecer, porém, o homem desistiu, arrastou ela da cama pelos cabelos e a levou para o banheiro do apartamento. O homem a deixou dentro do banheiro, disse para ela que não era para ela sair de lá ou então ele ia matá-la e então ele voltou para o quarto. Nesse momento, ela pensou que ele estava indo buscar a faca que ele tinha deixado em cima da cama e que provavelmente voltaria ao banheiro para tirar a sua vida. Então ela pensou em trancar a porta do banheiro, porém o seu banheiro não tinha tranca. E então a alternativa que ela encontrou foi se sentar de costas para a porta e apoiar os pés na banheira, usando assim toda a força do seu corpo para manter a porta fechada e não deixar o homem do lado de fora entrar lá dentro. Como tinha sido golpeada 2 vezes, a Jennifer estava perdendo muito sangue, principalmente na garganta, e então ela pegou o rolo de papel higiênico do seu banheiro e pressionou contra a garganta para de alguma forma conseguir estancar o sangue que estava saindo cada vez mais. Além disso, mesmo que tentasse colocar toda a força do seu corpo contra a porta do banheiro para não deixar o homem entrar, como estava perdendo muito sangue, ela estava se sentindo cada vez mais fraca e também sentindo que a qualquer momento poderia desmaiar. Enquanto tudo isso acontecia, ela escutava o homem andando pelo seu apartamento como se estivesse movendo coisas de lugar, arrastando coisas, e também escutou ele vestindo novamente as suas calças. Depois de alguns minutos, o apartamento ficou em silêncio e parecia que o homem tinha ido embora. Ainda completamente apavorada dentro do banheiro, a Jennifer teve que tomar uma decisão extremamente perigosa. Se ela ficasse dentro do banheiro para se manter a salvo do homem, ela tinha o risco de perder tanto sangue a ponto de desmaiar e, consequentemente, perder a sua vida. Por outro lado, como o apartamento estava em completo silêncio, ela podia se colocar no risco de sair do banheiro para pedir ajuda e encontrar ou não o homem no seu apartamento. Ela então, com as suas últimas forças e coragem, se levantou do chão e abriu a porta do banheiro com muito custo, já que suas mãos estavam escorregadias por conta de todo aquele sangue. Ela então, ao sair do banheiro, percebeu que o apartamento ainda estava em completa escuridão. Ela tentou acender as luzes, porém percebeu que nenhuma estava funcionando e logo se deu conta que a energia do seu apartamento tinha sido cortada. Ela também tentou pegar o telefone fixo para ligar para a emergência, mas percebeu que a linha telefônica também tinha sido cortada. Embora tudo isso tenha acontecido em 1995, anos antes de os telefones celulares serem comuns, o empregador da Jennifer tinha fornecido a ela um modelo de telefone celular antigo para que ela sempre pudesse ser contatada. Ela então lembrou desse celular, conseguiu encontrar ele em meio ao apartamento escuro e assim conseguiu ligar para a polícia. Ela foi atendida pelo despachante Richard Everard, que a acalmou no telefone, escutou todo o relato dela e mandou imediatamente a emergência para o seu apartamento. Ele ainda continuou conversando com a Jennifer pelo telefone pelos minutos seguintes até a emergência chegar, a acalmou, falou para ela colocar uma toalha limpa no pescoço para ajudar a controlar ali o sangue que estava saindo e também se manteve conversando com ela para que ela não adormecesse e não perdesse a consciência. Depois de cerca de 10 minutos de ligação, alguém bateu na porta do apartamento da Jennifer. Ela perguntou quem era e um homem do outro lado respondeu que era Brian Gibson, o segurança do complexo de apartamentos que eu disse que ficava lá 24 horas por dia.
O segurança disse que tinha visto o agressor fugindo do apartamento da Jennifer, que também tinha sido atacado e que estava lá para ajudá-la. Porém, o Richard, o atendente que estava no telefone com a Jennifer, disse para ela que era melhor ela não abrir a porta porque a polícia já estava a caminho, eles iriam socorrê-la, e então se ela não conhecia de fato aquele homem que estava do outro lado da porta, era melhor ela se manter segura com a porta trancada. A Jennifer, se sentindo extremamente fraca, estava com medo de desmaiar sozinha ali dentro do apartamento, e então ela pensou em abrir sim a porta para o Brian, porém o Richard insistiu para ela que não era para ela abrir, e então ela obedeceu. Cerca de mais 5 minutos depois, ela escutou várias vozes no corredor do prédio, e então o Richard disse para ela no telefone que agora sim ela podia abrir a porta, porque a polícia já estava no local. Ela então abriu a porta, viu os policiais e logo em seguida desabou. A Jennifer foi levada para o hospital enquanto a polícia ficou no prédio coletando várias evidências do apartamento dela, conversando também com o segurança Brian e também com outros vizinhos. A polícia descobriu então que cerca de 15 pessoas no prédio ouviram os gritos de socorro da Jennifer, porém ninguém ligou para a polícia. A polícia só foi informada sobre o que estava acontecendo no momento em que a própria Jennifer conseguiu reunir as suas últimas forças e pedir ajuda. Conversando com o segurança Brian Wayne Gibson, de 26 anos, a polícia percebeu que ele também estava machucado, estava com a mão direita sangrando e também algumas manchas de sangue pelas suas roupas, e então ele contou a mesma história de que ele tinha visto o agressor pulando da sacada do apartamento da Jennifer, que ficava no segundo andar. Então ele tentou correr atrás do homem e capturá-lo, mas eles começaram a lutar, o homem feriu ele e então conseguiu fugir. Dentro do apartamento da Jennifer, a polícia conseguiu encontrar alguns itens que pertenciam ao seu agressor, incluindo uma cueca, um cinto, luvas, a faca do crime e um boné. Mas o que chamou mais a atenção era que nesse boné tinha a logo da empresa de segurança do complexo de apartamentos. Imediatamente a polícia suspeitou então do Brian Gibson, o segurança que disse que tinha lutado com o agressor, então eles fizeram um novo interrogatório com ele, verificaram as suas roupas e viram que realmente naquele momento ele estava sem o seu boné, sem o seu cinto e sem a sua cueca, itens que foram encontrados na cena do crime. Todos os itens foram então testados e deu positivo para o material genético do Brian, confirmando que eram itens que pertenciam a ele, então toda essa versão dele de que ele tinha lutado com o agressor caiu por terra porque na verdade o agressor era ele. O Brian trabalhava nessa empresa de segurança há 3 anos e já tinha sido transferido de posto de trabalho várias vezes por receber reclamações de pessoas sobre o comportamento dele. A empresa, então, que o empregava, em vez de demiti-lo por conta dessas reclamações, apenas mudavam ele de setor ali, de área, colocavam ele para ser segurança em outro local, e então ele continuava incomodando outras pessoas nesses outros lugares. Não fica claro quais eram os motivos das reclamações, mas tinham várias, então certamente tinha alguma coisa errada aí com o comportamento desse Brian. Além disso, não fica claro nas pesquisas se a polícia conseguiu esclarecer como o Brian entrou no apartamento da Jennifer, isso porque não tinha nenhum sinal de arrombamento no apartamento. Segundo ela, ela trancou todas as portas quando ela saiu com os amigos e também trancou de volta quando ela voltou a 1h da manhã. Então, como o apartamento não era tão alto assim, era no segundo andar, ficou aí a hipótese de que ele possa ter entrado pela sacada do apartamento, já que depois ele até disse lá naquela versão dele que tinha visto o agressor fugindo justamente por essa sacada. Então, provavelmente, ele pode ter escalado ali o lugar que não era tão alto e ter entrado por ali. Mesmo negando a autoria do crime, o Brian então foi julgado e condenado por tentativa de homicídio e recebeu a pena de 20 anos de prisão.
A Jennifer teve um processo longo de recuperação porque os ferimentos dela foram bem graves. Aquela punhalada que ela recebeu no olho, por sorte, não a deixou cega porque pegou de raspão no olho, então com todo o tratamento ela conseguiu se recuperar. E o mesmo aconteceu com o corte da garganta, que ficou a milímetros de atingir a sua jugular, e então por isso ela conseguiu sobreviver. Em 1998, 3 anos após o crime, a Jennifer entrou com um processo contra a empresa de segurança Pinkerton, que era para quem o Brian trabalhava, e recebeu uma indenização que não foi divulgado o valor, mas ela acabou ganhando a causa aí, por conta de todos esses detalhes de que já tinham recebido várias reclamações do Brian antes e não tinham feito praticamente nada. Além disso, foi levantado que a empresa empregava vários homens que já tinham passagem na polícia, inclusive já tinham passagem por crimes de natureza sexual, e colocava esses homens aí para trabalhar como seguranças em vários lugares. E então, essa questão também levantou bastante polêmica. Nesse mesmo ano, a Jennifer, que já não morava mais no mesmo apartamento e nem na mesma cidade, abriu o seu próprio escritório de advocacia de família em Fort Worth. Nesse ano também, ela conheceu o homem que futuramente se tornaria seu marido. Inclusive, depois de todo o crime, ela e o Richard, o despachante que atendeu ela e a instruiu muito bem na noite do crime, se tornaram amigos, e o Richard chegou até mesmo a comparecer no casamento da Jennifer. A Jennifer também chegou a dar entrevistas e a aparecer em programas de TV contando a sua história de sobrevivência, todo o horror que ela passou e como isso mudou a sua vida. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.